Era Silvana, mas ela não quis. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu acho que eu tenho que compartilhar. Vamos ver se dá. Eu posso só compartilhar a telinha do PowerPoint ou eu tenho que compartilhar tudo? Eu acho que dá, Karine. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, só que daí não fica aparecendo como apresentação. Não fica como apresentação? Isso, a gente está enxergando a janela do programa aberta. Se você pedir para apresentar, a gente acho que vai continuar enxergando aquela janela. Tenta apresentar para a gente ver. Ó, eu vou colocar a apresentação e vou mudar de slide, tá? Tá na apresentação, para vocês mudou? Não, para a gente não muda. Ainda não. Tá, então deixa eu tentar fazer um outro tipo de compartilhamento, né? Vai na apresentação dos slides, Ah. aí você vai de novo. Eu vou em screen, será que é em screen? Eu acho que é. Isso, é tela, screen. Aí, sim. Deu? Deu? Deu. Tá. Ai, por que só? Deixa eu só ver, por que não tá passando? Agora travou meu computador. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. 2 minutos. Que ele não vai para frente nem para trás. Compartilha, Karine, e tenta de novo. Talvez travou na hora de compartilhar. Ele não está mudando. Eu não sei porque ele não está mudando o slide. Volta na apresentação dos slides, onde você estava antes, no PowerPoint. Abre o PowerPoint. Ainda não. Deixa eu tentar outro jeito. Vamos lá, última chance. Aqui ele muda para vocês, certo? Agora, tenta fazer a apresentação de slides. Clica nisso. Mas eu acho que ele não aparece para vocês em apresentação. Ele está em apresentação para vocês? Não. Não. Ele muda para mim, só que se vocês não se importarem, a gente pode ver sem apresentação. Acho que pode ser também. Ele não quer mudar, ele se recusa, ó. Peço desculpas, então, mas depois eu mando o PowerPoint para vocês. Tá bom. Tá bom? Dá para ver aí, né? Sim. Tá. Ótimo. Tá, eu vou tentar ser rápida, mas se vocês tiverem dúvidas, eu vou fazer aquelas paradinhas, e aí vocês podem perguntar para mim, tá? Eu tô Fábio, pro Rodolfo, que eu já vou precisar de ajuda. Então, a gente vai começando aqui. O que é importante? Eu estou indo de Gênesis 23 até o 35, 36, tá? Depois, seria interessante vocês lerem esses capítulos para sedimentar o conhecimento que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, já fica com a Bíblia aí, porque alguns capítulos nós vamos ler, alguns versículos, tá? Então, de Gênesis 23 até o 35, 36, ler em casa, tá bom? Sim. Então, nós vamos começar aqui, já pode colocar a Bíblia ali, que talvez vocês vão acompanhando, pelo menos com um olhar, os subtítulos, que ajuda também a entender um pouco da lógica da Bíblia, falando aqui da história. Lembrando vocês que no último grupo de estudo, a gente parou ali no sacrifício de Isaac, né? Eu acho que ficou muito claro, ficou muito bem abordado, mas se tiver dúvida, a gente também retoma, tá? Na primeira paradinha que a gente tem. A gente vem acompanhando a história de Abraão, e Deus fez uma aliança com Abraão, e Gênesis vai abordar basicamente toda a relação, a narrativa da história de Abraão e da família dele, e como Deus, dentro da história dessa família,
foi executando ali, junto com Abraão, a aliança dele. Né? A aliança sempre no sentido de um compromisso, no sentido mesmo de um casamento. Né? O casamento, você tem ali duas partes que fazem uma aliança, um compromisso, né? Tem um compromisso de fidelidade um ao outro, de apoio, e esse compromisso é regido pela regra ali de realmente você ser fiel, né? De você ser fiel, de você ali servir ao outro e também ser amado e ser servido e recíproca, mas a base disso é o companheirismo. E Deus usa muito o termo da aliança para se relacionar conosco, né? Ele promete, fala assim, olha, sendo fiel a mim, você vai ter isso, isso, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o que ele pede em troca, na verdade, é simplesmente o amor, né? A confiança, a fé, né? Não tem nada desses, como a gente vê, por exemplo, penitência, sacrifício. Ele não pede isso. Ele pede simplesmente a fidelidade nele, a confiança nele, né? E o que ele traz em troca é muito, muito maior. Ele traz tudo que a gente precisa, né? Então, aqui o capítulo 23 começa falando da morte de Sara. E Sara morre com 127 anos. E é interessante, o Fábio falou isso no último grupo de estudo, que Sara é a única mulher, acho que do Antigo Testamento, em que é falado a idade, né, de morte. Geralmente são os homens. E isso mostra até ali a centralidade do papel de Sara em toda a história. Ela não era uma pessoa de segundo plano, né? Na Bíblia, a mulher, e vocês vão ver as narrativas das mulheres, elas sempre estão agindo ali em primeiro plano, junto com seus parceiros, né, com os patriarcas. E aí é interessante que Abraão, que era nômade, que não tinha terra nenhuma, ele compra, nesse capítulo é dado muita ênfase à morte de Sara, né? Assim, seria um capítulo em quase que inteiro falando da morte de Sara. E que Abraão era nômade e compra uma terra para enterrar Sara. Então, o foco aqui está querendo dizer que agora ele começa a tomar parte da promessa da terra prometida, né? Assim, ele começa a interagir com aquela terra, ele realmente compra um pedaço de terra, e ali ele enterra a Sara. E aí, nesse mesmo capítulo, a gente vai vendo que Abraão pede para o seu servo buscar uma esposa para Isaac lá na terra de sua parentela, na cidade de Naor, que é irmão de Abraão. Então, ele não quer que Isaac se case com uma mulher ali da região. E isso vocês vão ver muito no Antigo Testamento, a questão da importância do casamento e de se pensar no casamento como uma continuidade da aliança e da fidelidade a Deus, né? Porque muitos casamentos, eu estava estudando, por exemplo, Salomão essa semana, falando que ele se corrompeu por conta dos casamentos, porque casa com pessoas de outras crenças, pessoas que adoram ídolos, e de repente, sutilmente, essa influência vai ali abalando toda a fidelidade a Deus, né? E vai atrapalhando esse relacionamento mesmo com Deus. E aí, o servo fica muito preocupado, porque como que ele ia chegar lá, na terra do irmão de Abraão, e ele ia encontrar essa noiva, e essa noiva ainda querer deixar tudo lá para ir para aquela região, né? Mas ele ora a Deus e pede uma ajuda, isso está em Gênesis 24, 12 a 14, e ele pede para que aquela mulher, ele fala assim, Senhor, por favor, me ajuda. Ele literalmente pede, me ajuda, me acode, me acode. Ele fala assim, a mulher que vier aqui e der água, né, no poço, ele estava num poço junto com os camelos, ele foi com 10 camelos lá na cidade de Naor. A mulher que vier e der água aos camelos, eu pedir água e ela me der água, e ao mesmo tempo oferecer aos camelos, eu vou saber que é essa mulher. E aí Deus faz tudo perfeito, a mulher que foi dar água, né? Chegou uma mulher, a primeira mulher, ele pediu água, ela deu água e deu água para os camelos. Aí ele perguntou quem era ela falou, eu sou a Rebeca, eu sou filha de Betuel, e aí o Betuel é filho de Naor, ou seja, era parente de Abraão, né? Gente, eu sou ruim, mas assim, se me fala o grau de parentesco aí, qual que era o grau de parentesco? Então, ela era filha de Betuel, e Betuel era filho de Naor,
que era irmão de Abraão. Qual o grau de parentesco? Pergunta. Alguém sabe? E, gente, Sobrinha, neta? acho que sim, né? Acho que é sobrinha, né? E aí tem todo o processo. Eu vou andar rapidinho nessa parte, porque é muita história que a gente tem para contar. Nesse processo, o servo de Abraão vai parar na casa da Rebeca, conversa com o pai dela, conversa com o irmão dela, explica por que ele está lá, fala da forma como Deus orientou ele a encontrar a Rebeca, ele oferece joias para a Rebeca, ele dá de presente, ele dá vários presentes para a família, e ele conta tudo. E aí a família reconhece ali a ação divina e fala, não, claro, nós vamos deixar a Rebeca aí com você. Aí ele fala, então tá bom, então amanhã a gente vai. Eles, como assim amanhã? Né? Mal chegou, já está indo embora, dá uns 10 dias para a gente preparar, para a gente despedir, né? E aí o servo de Abraão fala assim, não, eu tenho que voltar, eu tenho realmente que voltar para essa minha missão que eu vim aqui, eu tenho que voltar. E aí eles falam, então vamos perguntar para a Rebeca, se a Rebeca quer ir. E a Rebeca, nessa hora, demonstra uma grande fé, porque ela entende o chamado dela, mesmo sem conhecer, de nunca ter visto aquele servo, de ouvir uma história, ela aceita ir com o servo de Abraão. E ela vai, né? E eu acho lindo nessa história, que eu pontuei aí no slide, a obediência de Isaac. Isaac sempre muito obediente, né? Ele tinha 40 anos quando ele casou com a Rebeca, ele esperou a esposa, né? E assim, como ele sempre estava ali disposto a se submeter à promessa, né? Ele nunca causou, né? Ele sempre foi obediente. E ao mesmo tempo a Rebeca, né, que deixou a parentela dela e também fez, de certa forma, como Abraão fez há muito tempo atrás. Ela saiu lá da parentela dela e foi para uma terra em que ela não sabia, com um servo que não sabia, mas confiando naquela promessa que o servo de Abraão tinha contado. E aí tem uma história linda, que é o encontro de Rebeca e Isaac. Nós vamos ler, porque é uma história de amor, então a gente tem que ler. Nós vamos lá para Gênesis 24, dos versículos 63 a 67. Ela vem com o servo, e aí Isaac sai para meditar no campo, e vocês vão ver justamente esse encontro agora. E eu queria saber se alguém pode ler Gênesis 24, 63 a 67. Se alguém puder ler. Eu posso. É que eu tô com uma cachorra aqui, não sei se vai atrapalhar a gente. Pode ler. Tá. Sair Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduzia até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E essa lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Bem bonitinho, né? E assim, a Bíblia mostra que ele a amou, né? Ele tinha realmente ali um carinho enorme por Rebeca. E foi o único patriarca que teve uma mulher, né? Ele teve uma mulher apenas. Ele foi monogâmico, né? Cumprindo aí o plano de Deus. Mais uma vez, eu sempre falo que Isaac, para mim, me chama atenção por conta da questão da obediência aos planos de Deus na vida dele, né? Aí depois disso, o texto vai seguindo narrar que Abraão se casa com Quetura. Então, e ele tem 6 filhos. Aí está em Gênesis 1 a 6. Esses 6 filhos, ele dá presentes para eles e depois coloca eles numa região diferente, envia eles para uma região diferente, muito semelhante ao que ele fez com Ismael, ele faz com esses filhos de Quetura também. E Abraão morre com 175 anos, e Ismael e Isaac o enterram junto a Sara,
na caverna que ele tinha comprado, na parte de terra que ele tinha comprado lá em Canaã. E eu acho interessante aqui essa parte da Bíblia, como psicóloga, porque está falando aqui o nascimento da família de Isaac. A gente que estuda família tem um fenômeno que a gente chama ciclo vital da família. Então, que quando os patriarcas daquela família se vão, que é o que a Bíblia narra, Sara e depois Abraão, surge um novo núcleo familiar. E aí a Bíblia começa a dizer, findou-se este núcleo, inaugurou-se um outro núcleo, né? Que aí começa a história de Isaac e a história dos descendentes de Isaac. E justamente a Bíblia começa, olha como a Bíblia parecia que lia, né, a coisa da psicologia. Os subtítulos em seguida, depois da morte de Abraão, são os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Já querendo dizer aí, agora novas famílias surgiram disso, né, as ramificações. E como essas ramificações são importantes, como a gente já estudou aqui nos nossos estudos. Não vou falar muito sobre elas, do de Ismael, mas vou dar ênfase aqui no de Isaac, tá bom? Então, Rebeca, deixa eu pôr aqui, vamos falar dos descendentes de Isaac. A Rebeca, então, era filha de Betuel, que era filho de Naor, irmão de Abraão. E o irmão dela chamava Labão. E esse nome é muito importante, porque a gente vai ver ele muitas vezes daqui para frente também, tá? E olha que interessante, aqui a gente começa, sempre que eu falo para vocês, tem os loops na Bíblia, né? Rebeca era estéril. Quem era estéril também? Quem não podia ter filhos? Sara, né? Sara, exatamente. E aqui a gente vê Rebeca também sendo estéril. E Isaac ora por ela, lá em Gênesis 25, e Deus ouve a oração. E ela engravida de gêmeos. E a Bíblia diz que os filhos lutavam no ventre dela. E que a Rebeca estava inconformada, porque eles ficavam, acho que, se mexendo, e aquilo devia gerar um grande desconforto e uma angústia para ela, porque quando a gente está grávida e a gente vê que o bebê está se mexendo muito, a gente gosta que mexe, mas quando mexe muito, a gente fica preocupada, e ela ficou angustiada, né? E naquela época não dava para saber, não tinha ultrassom, né, para saber que eram 2. Então, ela estava muito angustiada com aquilo e ela ora a Deus, e Deus responde. Vamos comigo lá em Gênesis 25, do 19 ao 26. Eu vou ler com vocês, na verdade, do 22, o 22 e o 23, tá bom? Eu vou ler com vocês. Então, Gênesis 25, 22 a 23. Aqui está falando assim, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Agora, prestem atenção nisso. Respondeu-lhe o Senhor. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Guardem esta frase final. E aí tem o nascimento. Esaú nasce ruivo e peludo. E por isso que o nome dele é Esaú, a Bíblia diz. Porque Esaú significa peludo, né? E Jacó nasceu. Esaú foi o primogênito, saiu primeiro da barriga, mas Jacó não queria perder, não. Jacó queria ali tentar, né, pegar o negócio, ele sai segurando o calcanhar de Esaú. E por isso ele recebe o nome de Jacó, que o significado é enganador, né? Ele tenta ali, né, na história pontuada na Bíblia, que vamos dizer assim, ele dá um jeitinho de certa forma, sair ali agarrado ao primogênito, né? Já com a continuidade do primogênito, onde você não sabe quem é o primogênito exatamente, porque quase que nasceram ali juntos ou puxando o outro, dando esse significado. E nessa época a Bíblia aponta que Isaac tinha 60 anos. Então demorou ali basicamente 20 anos para Rebeca engravidar dos 2, né? E aí agora a Bíblia vai gastar bastante espaço para falar sobre essa dinâmica familiar. E é aqui que eu quero mostrar para vocês que não se difere muito das dinâmicas familiares e dos processos familiares que nós temos, né? A Bíblia vai mostrar ali que tinha uma preferência por filhos.
que Isaac amava Esaú, porque Esaú era da caça, era destemido, era corajoso e era o queridinho, o primogênito, né? E a Rebeca amava Jacó, porque Jacó era mais pacato, ficava ali mais perto dela, mais perto das tendas, mais ali do lado da família. E aí a Bíblia vai também narrar Esaú demonstrando um descaso pela primogenitura e pelo significado da promessa, que era a coisa mais importante naquela família. Como a gente vem acompanhando a questão da primogenitura, da descendência, da questão da fidelidade à aliança divina, era importantíssima nessa família. E aí Esaú, ele mostra assim que ele não leva muito a sério. E uma hora ele chega com muita fome e o irmão dele, que tinha muito respeito e parece entender que a questão da primogenitura, fala para ele assim, eu te dou o meu guisado. Ele está fazendo ali um cozinhado e dá a entender que estava muito cheiroso, muito gostoso, e Esaú chegou com muita fome. Ele falou assim, eu te dou o meu cozido aqui, mas você me dá sua primogenitura. E ele na Bíblia narra que ele fala assim, que me aproveita o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Então, assim, ele ali, pelos sentidos, vamos dizer, pelas vontades pessoais, ele coloca muito em segundo, acho que milésimo plano, a questão da primogenitura, e mostra ali o desdém que ele tinha em relação a isso. E ele aceita o acordo e ele vende a primogenitura para Jacó. E aí tem uma outra narração que teve. Vocês estão me ouvindo? Deu aqui, que deu a internet, deu um pouquinho. Eu estou ouvindo. Se der, vocês me falam, boa. tá? E aí houve fome de novo naquela terra. E a Bíblia mesmo fala, parecida com aquela que teve no tempo de Abraão. E aí Isaac pensa em ir para o Egito. Aqui a história se repete. E eu gosto disso porque mostra a importância, assim, que isso acontece muito nas famílias, que os modelos vão se repetindo de geração a geração. O que a gente aprendeu, as formas de resolver conflitos, a forma de funcionamento da família acaba passando. Muitas vezes a gente fala assim, eu não quero repetir isso da minha mãe, não quero repetir isso do meu pai, e a gente acaba repetindo mesmo sem perceber, porque isso fica, de certa forma, ali quase que um selo no nosso jeito de ser, esses modelos que a gente carrega. E ele quer ir ao Egito, mas Deus fala para ele, não vai para o Egito, vai para ali, para a terra dos filisteus. E ele obedece, porque ele é um menino obediente. Ele obedece e vai para a terra dos filisteus, do rei Abimeleque. E nós já ouvimos esse nome, vocês se lembram? Se vocês se lembrarem dessa história, Abraão vai para a terra do Abimeleque, e lá ele combina com a Sara, falando para Sara ser o quê? Irmã dele, lembram? Adivinhem o que Isaac vai fazer aqui. Isaac combina com a Rebeca de falar para ela que era irmã. Fala assim, olha, você vai lá, você é muito bonita, então quando eu posso ser morto por sua causa para eles ficarem com você, então você fala que é minha irmã. E aí acontece de forma muito semelhante. Abimeleque observa que ele faz carinho do palácio dele, ele observa ele acariciando a Rebeca e ele chama para conversar e fala assim, como você faz uma coisa dessa? Você fala que a Rebeca não é sua irmã, sendo ela sua esposa? Você quer trazer maldição? Ele já estava, acho que, gato escaldado do caso de Abraão, e ele fala, como que você faz isso, né? E depois tem uma questão semelhante de uma briga, né? Isaac vai ficando muito rico, Deus abençoa ele muito naquela região dos filisteus, e começa a ter uma questão também de briga por poços de água, muito semelhante à história de Abraão. Aí depois de muita brigaiada, o rei Abimeleque faz uma aliança com Isaac semelhante ao como ele fez com o pai dele. Né? Então, assim, a gente vê novamente a história se repetindo aí, né? Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Estou indo aqui, né, nas disfunções familiares. Agora, Rebeca e Jacó enganam Isaac. A Bíblia fala que muitas vezes a gente vê que Jacó engana Isaac, mas na verdade tem aí, vamos dizer, uma atuação materna também. Lembra que Rebeca preferia
Jacó, e Isaac preferia Esaú. Chegou a época em que ele tinha que dar bênção, a Bíblia diz que ele estava ficando idoso, ele já nem enxergava direito, ele tinha problema de visão, e estava chegando a hora de dar a bênção. E a Rebeca ouve Jacó conversando com Esaú, falando que Jacó falou assim: filho, vai lá. Gente, Jacó engana. Tá certo aqui. Isaac falou, né? Desculpa, eu tô falando aqui. Isaac falou para Esaú. Isaac falou: filho, vai lá, busca uma caça, faz essa caça, prepara essa caça, que aí eu vou te abençoar. Então Esaú ouve isso e vai para o campo atrás da caça. E nisso a Rebeca ouve ali atrás da tenda, chama Jacó e fala assim: olha, você vai fazer exatamente o que eu estou te pedindo. Você vai vestir tal roupa do seu irmão, vou colocar você vai fazer de conta que é seu irmão, eu vou fazer um guisado bem gostoso para o seu pai, do jeito que ele gosta, e você vai lá e vai entregar para ele. E ele falou: mãe, mas meu pai vai perceber que não sou eu não sou peludo. Aí ela falou assim: não, eu vou te colocar uma pele de cordeiro e ele não vai perceber. Você vai vestir a roupa do Esaú e você vai fazer do jeitinho que eu tô te mandando. E Jacó concorda, né, nessa história. E aí a gente percebe novamente a matriarca da família tentando dar um jeitinho para adiantar uma promessa de Deus. Lembra que quando ela estava grávida e lá na barriga dela ela sentiu aquela brigaiada ali, e aí Deus falou com ela? Ela sabia que ali o Jacó era o filho, que era o responsável, que era o que sabia o significado da primogenitura, que tinha as condições para levar com seriedade essa promessa adiante. Só que ela não via ali a mão de Deus, ela não via Deus fazendo, ela não conseguiu esperar o tempo de Deus. Então ela fez ali um jeitinho, ela criou uma estratégia para fazer isso. E obviamente não deu certo. O que acontece na história é que Jacó entra para ser abençoado por Isaac. Isaac meio que duvida ali, fala: é você mesmo, deixa eu te tocar, deixa eu sentir o cheiro. Como ele não enxergava pelo cheiro e pelo toque, ele acredita ser Esaú. E ele abençoa Jacó. E essa bênção linda está escrita em Gênesis 27, do versículo 27 ao 29, tá? Eu vou ler para vocês. Vamos lá, Gênesis 27, do 27 ao 29. Então, ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E aí ele sai dali. Assim que ele sai, a Bíblia diz que Esaú chega e fala: pai, estou pronto, vim aqui para a bênção. Ele: que bênção, eu acabei de abençoar você. Ele falou, aí se percebe que, na verdade, ele tinha abençoado Jacó ao invés de Esaú. Esaú fica muito bravo, ele chora, ele grita, ele fala: não tem nenhuma bênção que o Senhor pode me dar, o Senhor precisa me dar uma bênção. E do jeito que a Bíblia narra aqui, parece que ele não estava muito preocupado com a importância do significado daquilo. Mas ele queria, na verdade, não ter perdido aquele momento, não ter perdido para o irmão, não ter ali, ele ficou mais em função da perda de não ter recebido a bênção do que do significado daquela bênção. E aí a Jacó dá uma bênção para ele. E eu coloquei entre aspas a bênção de Esaú, que eu vou lê-la para vocês, tá? Isso está em Gênesis 27, 38 a 41. 27, 38 a 41. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai:
longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Então, a bênção de Isaac foi assim. E aí o versículo 41 diz assim: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E a Rebeca, ouvindo isso, né, chegou ao ouvido dela isso, ela criou novamente uma outra historinha, tipo o remendo, né, do remendo, do remendo, do remendo. Ela cria um contexto junto a Isaac, fala: olha, Isaac, Jacó está precisando casar, vamos mandar ele lá para a parentela, vamos mandar ele para lá. E aí ela cria um contexto com Jacó para que Isaac envie Jacó lá para a terra da parentela para conseguir uma esposa. E aí a Bíblia vai dizer, alguns capítulos antes, que Esaú já havia se casado com 2 mulheres cananitas, tá? Ele já tinha se casado anteriormente. Ele não foi buscar uma mulher lá na parentela, né? Assim, a Bíblia dá a entender que Esaú tinha uma característica muito de impulsividade, né? Ele não esperava, ele fazia as coisas do jeito dele, ele tinha a atitude dele, ele não era de submissão. Ele era realmente de fazer as coisas do jeito dele, meio de enfrentamento, e não dando a importância do que da promessa feita a Abraão, que ele deveria ser o representante, ser o patriarca, que seria o responsável por conduzir a família, né? E essas mulheres cananitas causavam muitos problemas para Isaac e para Rebeca. A Bíblia diz que dava muita dor de cabeça. Então, aí, depois de tudo isso, quando Esaú sabe que os pais estão tentando mandar ele lá para a terra da família, né, da parentela, para conseguir uma esposa, a Bíblia vai amarrando essa história, dizendo que aí Esaú fala assim, de pirraça mesmo, agora eu caso com a filha de Ismael. Aí ele arruma uma terceira esposa, e essa terceira esposa, a Bíblia dá a entender que foi no sentido de provocação, que ele ainda vai e casa com Ismael, que, lembrem-se vocês, era irmão de Isaac, filho de Agar. Lembra lá do caso da Agar, que a gente contou, da serva da Sara, que era egípcia, e que ela deu um jeitinho ali para conseguir adiantar a promessa de Deus? E aí nasce Ismael. Então, Esaú, aqui a Bíblia vai narrando, dizendo que ele faz isso meio num sentido de pirracinha mesmo, tá? Até aí, algum comentário, alguma pergunta? Cá, a história se repete, como você fala, né? A similaridade é absurda, né, com relação a Caim, Abel, primogênitos, etc. Eu só tenho uma coisa que acho que a gente chegou a discutir, cara, que de novo, é a mulher a culpada, a Eva. E o homem é o coitadinho que não conseguiu enxergar direito, filho. Na verdade, eu não sei, eu acho que isso é mais uma questão de foco, porque nesses capítulos vai mostrando também as más escolhas de Isaac. E assim, sabe? Na verdade, é uma sucessão de más escolhas. A Bíblia nem dá ênfase que é Rebeca que engana. Até o texto, eu acho que fala aqui de subtítulo, não tem nem essa ênfase. Na verdade, talvez essa ênfase quem deu fui eu aqui agora, né? E assim, falando da questão da mãe tentando ali dar um jeitinho. Mas, na verdade, a Bíblia pontua nesses casos aqui, o holofote está sendo mais nas escolhas erradas, assim. Isaac, por exemplo, que sempre foi muito bonzinho, o capítulo que mais se gasta para falar de Isaac é quando ele mentiu a respeito de Sara. Ai, gente, eu tô com uma confusão de nome hoje. Isaac mentiu a respeito da Rebeca, né? Quando ele chega lá no rei Abimeleque e fala que a Rebeca é a irmã dele.
né? E aí também vai dando a ênfase, que eu acho muito interessante, das preferências dos pais, né? A preferência de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó. Então, eu não acho que talvez o holofote tenha sido meu, mas a Bíblia não dá esse holofote. Nessa descrição aqui, eu acho que a narrativa é mais nessa questão de como foi se desenvolvendo a história familiar perante a promessa, perante ali as nossas vivências de família mesmo. Deixa eu só pôr um Karine. ponto, Karine. Eu acho que é bem isso mesmo, porque, na verdade, eu vejo, assim, duas falhas muito graves do próprio Isaac. Primeiro, quando começa lá no capítulo 27, né, a gente precisa entender o que era a primogenitura. A primogenitura era o momento da bênção, era um momento, assim, que tinha todo um cerimonial, todo um processo envolvido aí. E lá fala que, no começo do capítulo 27, que Isaac chama Esaú meio, olha, vem cá e conta só para ele. Porque depois, no verso 5, fala assim, Rebeca estava escutando enquanto falava com Esaú. Então, aí o verso que a Karine enfatizou lá no nascimento dos dois. Deus já tinha falado claramente para o casal que o mais velho serviria ao mais novo. Isaac sabia qual era a escolha de Deus para a primogenitura. Porque não era só a questão material envolvida ali, né? O primogênito recebia toda a herança, mas ele tinha uma responsabilidade muito grande em duas áreas. Primeiro, em cuidar de todo o clã. Eles eram nômades, né? Então, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos outros irmãos, da família toda, da família dos irmãos, né? Como agora um herdeiro das bênçãos materiais, mas também das bênçãos espirituais. Então, Isaac sabia qual era a direção de Deus e ele não faz, né? Ele atua de forma diferente. Ele chama lá a bênção em segredo, chama lá Esaú para dar a bênção em segredo, mesmo sabendo qual era o caminho que Deus tinha colocado, né? Então, ele vai insistindo nessas coisas todas, isso mostra claramente que ele sabia, né? Que não era a ideia de Deus. E aí ele coloca a sua vontade pessoal à frente da vontade plenamente revelada de Deus. Eu vejo aqui muito a Bíblia apontando as falhas, né, de Isaac aqui como alguém não se colocando ali nos caminhos de Deus mesmo. Mas deixa eu perguntar, porque você falou que Rebeca foi precipitada, né, em falar para ele conseguir a bênção. Será que não era já um plano de Deus que ela fizesse isso? Com certeza não. Por Com quê? certeza não. Porque Deus faz isso sempre assim, o plano dele é como, por exemplo, foi lá no caso de Isaac. Quando é no tempo de Deus, é da forma como Deus coloca. Deus, a Bíblia vai pontuando e vai construindo que Deus, ele sabe exatamente o momento como constituir isso. Só que aqui a narrativa até vai pontuando isso, que o texto coloca lá que já sabia, Deus falou para ela e era conhecido de Isaac e Rebeca a questão ali já quando Deus falou no ventre da Rebeca a respeito dos meninos. Né? Então, assim, a Bíblia vai explorando essa narrativa para falar sobre as pequenas decisões que nós temos nos dias a dias que vão tumultuando quando a gente tem a promessa de Deus, mas a gente quer cumprir daquele jeito. Então, vai falar que Isaac preferia Esaú, Rebeca, Jacó, e aí vai construindo aquilo, vai construindo Isaac nitidamente meio que protegendo e fazendo vistas grossas a respeito de Esaú. Isso fica meio que implícito na forma da narrativa, sabe? Então, assim, Deus nunca faz um plano que seja baseado na mentira, no mascaramento. Tá. Agora entendi. Ele vai fazer isso sempre muito às claras, e quando isso for feito, geralmente quando é plano de Deus, a decisão dele fica muito clara para todos os envolvidos. Todo mundo sabe, reconhece que na forma como Deus atua, naquele momento as pessoas reconhecem ali, né, a atuação divina. Então, algo em paz, você quer dizer? É algo em paz, não tem mentira, porque Deus, ele fala que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia está bem clara isso, que o pai da mentira é o diabo. Então, nada que tem um jeitinho é do agrado de Deus. Na verdade, isso até é um termo que eu tenho estudado muito atualmente, é uma abominação. Qualquer forma
que a gente coloca de dar um jeitinho, quando a gente começa a assumir o papel de Deus na história e não esperando, é como se a gente fizesse algo repugnante para Deus, inclusive. Entendi, obrigada. Viu? Esse é mais um caso como o de Sara, de tentar ajudar a Deus, quando não necessitaria dessa ajuda, e isso acaba causando mais problemas. Lá com Sara teve o Ismael, teve todo aquele problema, posteriormente Abraão teve que mandar Ismael e Agar embora, e agora que novamente o ser humano impaciente querendo dar uma forcinha ali para Deus. Ele já sabe qual que é a vontade de Deus, então vamos dar uma força aqui, vamos ajudar para acontecer logo, né? E é exatamente isso que a Karine comentou aí, questão de ser paciente, de aguardar. Ficou bem claro, obrigada, viu? De nada. Então, Só mais imagina... um pontinho, só Pode mais um falar. pontinho. Como a gente vê a história se repetindo, né? A mesma atitude lá de Caim, mesma atitude da Torre de Babel, daquela geração, né? Como Deus vai mostrando como é o coração humano. Por que essas histórias todas estão aí? Deus está evidenciando que, distanciado dele, o ser humano por si só, ele só toma decisões erradas que trazem problema para a vida dele, né? E uma evidência que eu acho bem interessante para mostrar realmente o erro da decisão, Jacó nunca mais viu a mãe dele viva. Ele encontra, depois de todo o ciclo que a Karine vai contar, de tantas idas e vindas e problemas, a última vez que ele vê ela para o enterro mesmo. Quer dizer, olha que vida miserável, né, do ponto de vista familiar, que ele viveu como resultado desse tipo de decisão, né? E é bem pegando o gancho do Fábio, que a gente vai amarrar aqui, né? Lá no final, vamos dizer assim, ele não vê a mãe dele nunca mais, imagina, que tristeza. Você imagina? E aí, agora a gente vai ver a questão de uma pessoa que sai com todo esse contexto de culpa, de engano. O nome dele já significava enganador, e ele saiu enganador dessa casa, jurado de morte. E aí, ele está andando, ele para num lugar para dormir, e Deus dá um sonho para ele, né? Que é o sonho que ele tem de uma escada. E Deus fala com ele, né? E nessa escada tem anjo subindo e descendo. E o lindo dessa história é que Deus desce da escada e fala com ele. Então a gente percebe novamente ali na metáfora divina do sonho, uma divindade que se aproxima, uma proximidade que desce lá do céu e vem ao encontro dele. Essa escada, né, tem assim uma relação muito forte com a Torre de Babel. Esse sonho, a gente que estuda a Bíblia, a gente faz uma correlação muito grande de nomes, de raízes hebraicas, remete ali à questão da Torre de Babel. Acho que até o Fábio pode falar um pouquinho mais disso, se você quiser, Fábio, a questão de remeter à Torre de Babel. Só que ao contrário da Torre de Babel, em que é o homem tentando se achegar à divindade, o homem se colocando no lugar da divindade, aqui a gente vê uma divindade misericordiosa, que desce lá do céu, vem e dá a bênção. E Deus fala para ele no sonho e reafirma toda a aliança que ele fez. Então imaginem vocês, ele fez um monte de erro, ele fez um monte de enganação, ele sai com o coração pesado. E nesse sonho ele vê, ao invés de um Deus que aponta o dedo, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse, ele fala, eu estou contigo. Através da sua descendência, eu vou abençoar todas as nações da terra. E ele fala, eu estou contigo. E é linda a bênção que Deus fala para ele, é um consolo. Então, um coração tumultuado, ouvindo isso, é como se fosse um bálsamo ali. Fábio, se quiser complementar a questão aí, eu agradeço, porque você falou tão bonito na lição, acho que você pode trazer uma contribuição importante aqui. Não, é legal essas raízes hebraicas, né? Porque lembra lá no que significava Babel, né? Que é Bab-El. El, lá no hebraico, é Deus, né? El, Daniel, né? Babel. Então, Babel é porta de Deus, né? O ser humano tentando, pelos seus empreendimentos humanos, criar uma porta para o céu, para atingir a Deus. E Betel é Bet-El, que é a casa de Deus, que aqui é o conceito completamente oposto. É Deus que torna o céu acessível. É Ele, e aqui está a graça de novo, né? A gente vê como a graça está permeando essas histórias do Antigo Testamento, né? É Deus tornando o céu acessível, né? E a metáfora não, o sonho, né? O que ele viu mesmo em sonho, mostra isso claramente, né? Que Deus, a escada se estabelece até o céu e os anjos desciam.
e o próprio Deus desce ali e tem um encontro com Jacó, né? Então, isso mostra que é através de Deus é que o céu se torna acessível para nós, seres humanos. E ele está absolutamente à disposição, mesmo com os nossos erros, né? Lembrando que Jacó vinha de uma pisada na bola imensa. E mesmo assim, Deus está franqueando a graça e está disposto a replanejar, né? Quem lembra dos GPS antigos lá, que ele recalculava a rota, né? Deus está disposto a recalcular essa rota de novo e quantas vezes forem necessárias, né? Então, isso mostra como a graça está à disposição, né, para nós. Tem aqui em Gênesis 28:15, eu acho linda essa frase, é muito forte esse versículo, é Deus falando para Jacó, é o final da fala dele, depois vocês leiam. Ele fala assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desamparei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, assim, para um coração angustiado, para um coração cheio de culpa, para um coração que estava ali em pedacinhos, ouvir um eis que estou contigo, Deus do universo falar um eis que estou contigo e te guardarei para onde fores, é uma força muito grande. Mesmo ouvindo tudo isso, ele ainda carrega toda a culpa, mas ele segue o caminho dele. E ele chega na terra da parentela dele e ele tá sempre um poço. Ele encontra um grupo de pastores e ele pergunta pelos parentes dele, por Labão, que é o irmão da mãe, e aí fala assim: olha lá a Rebeca vindo, a filha dele. E nisso vinha a Rebeca, que era a Raquel, que era pastora, e ele conversa ali com Raquel leva ele para casa, e ele chega lá na casa de Labão, como dizem, com uma mão na frente e outra atrás, né? Quando houve a comitiva para ir atrás de Rebeca, né? O servo levou camelos, levou joias, levou presentes. Aqui a gente vê um cenário de um fugitivo que chegou com uma mão na frente e outra atrás, e ele começa a trabalhar para Labão, porque ele não tinha realmente como se sustentar. E aí ele faz um acordo com Labão, ele se apaixonou por Raquel, e ele pede a mão de Raquel em casamento por 7 anos de trabalho. Mas aí o enganador é enganado. O Labão engana Jacó e no dia do casamento ele entrega Lia ao invés de Raquel. E aí ele fica muito bravo com Labão, e aí eles fazem um novo acordo. Ele trabalha mais 7 anos, só que ele faz tipo um pré-datado, ele casa com a Raquel e trabalha aí mais 7 anos para pagar o dote da Raquel. Então ele casa com a Lia e com a Raquel. E aqui a gente vê o surgimento, e eu acho que aí é o highlight da Bíblia, né? Que são nos problemas familiares, nas preferências, nas coisas que a gente faz escondido, nas coisas que a gente vai ali tramando e costurando na família. E aqui a Bíblia mostra que Jacó, é literalmente essa frase que tem na Bíblia: Jacó amava mais a Raquel do que Lia. É exatamente assim que estava escrito. Ponto. E aí a gente percebe uma narrativa de filharada que parece uma guerra, sabe? Assim, os filhos são praticamente uma guerra, o nascimento dos filhos. Porque a Lia, a Bíblia vai narrando que ela era muito infeliz, que ela era muito triste com a situação de ser preterida. E que Deus abre, né, a madre dela, e ela é uma parteira, né? Vamos dizer assim, tem um bando de filho. E a Raquel não conseguia ter filhos. A Raquel não conseguia ter filhos e a Lia tinha filhos. E aí aqui eu trago para vocês um slide falando sobre os filhos. Aqui está escrito Leia, mas eu não sei se em algumas traduções da Bíblia tem Leia, mas eu só vi Lia, né? Então não sei, pode ser que tenha alguma tradução aí que apareça o nome Leia. Então ela tem o primeiro filho que é Rúben, o segundo que é Simeão, o terceiro que é Levi e o quarto que é Judá. E a Raquel nada. Aí a Raquel bola um plano, ela tinha uma serva, uma concubina, que era a Bila. Então ela entrega, e tinha esse costume, né, naquele tempo, ele entregava a concubina para Jacó, para que ela tivesse filhos por meio dela. E aí a Bila tem 2 filhos, que é Dan e Naphtali, né? Aí a Lia para de ter filho. A Lia para de ter filho, e aí, então, ela faz a mesma coisa que a irmã. Ela vai, pede para Jacó dormir com a concubina dela, a Zilpa,
E aí tem 2 filhos também, Gade e Aser. Azer, não sei como que fala o nome. Alguém sabe aí como que fala? Rodolfo, Fábio? Se é Azer, Azer? Vocês sabem? Não? Não E sei. aí, por fim, Lia vai ter outros 2 filhos, que é Isacar e Zebulon também. E aí, por fim, nasce José, filho de Raquel também. Então, esses são os filhos. E José, vocês vão ver mais para frente, eu não vou falar muito agora, mas vou dar um pequeno spoiler a respeito do próximo. José era o queridinho. José era o queridinho de Jacó, porque veio, obviamente, da mulher que ele amava mais, né? E também era ali um caçulinha da turma ao mesmo tempo. Então, a gente que estuda família e que sabe esses meandros, a Bíblia vai pontuando todas essas relações e como essas relações vão influenciando na dinâmica e na vida da família, tá? Então, aqui tem um outro slide só para a gente fazer uma referência. Então, Abraão teve Ismael e teve Isaac, mas Isaac é que levou a bênção do primogênito. Aí Isaac teve Jacó e Esaú, e Jacó levou a bênção da primogenitura. E aí tem os filhos deles, né, de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, e também tem uma mulher que vai nascer aqui de Jacó, que é filha de Lia, né, que é a Diná. A Diná é uma menina. Entre todos esses meninos, a Lia também dá à luz a uma menina que chama Diná. E aqui é interessante, né, que mostra aqui nesse slide, que de Ismael vem o povo os ismaelitas, e de Esaú vem os edomitas. E os edomitas, principalmente lá na época dos reis, eu estou lendo bastante aqui a vida de Davi, estou estudando um pouco sobre a vida de Davi e Salomão, o povinho encardido e cheio de mau hábito, né? Eles adoravam deuses, faziam sacrifícios humanos, era um povinho mais complicado, né? Então, eles eram bem idólatras e eles se corromperam bastante. Então, a gente percebe aí que mesmo Esaú, tendo convivido ali com a família, tendo convivido com essa questão da promessa, o quanto que esses casamentos que ele teve com mulheres de pensamento diferente, isso foi infiltrando e foi transformando os descendentes de Esaú, bem diferentes da formação inicial que ele teve. Algum comentário? Então tá, se alguém quiser falar, vou para Jacó e Labão. Aí Jacó trabalhou lá 7 anos, mais 7 anos, aí ele pede para voltar para a casa do pai dele. Fala, olha, Labão, agora está na hora, já trabalhei por você, todos os dotes das minhas esposas, agora está na hora de eu voltar. Aí Labão gostava muito de Jacó, porque depois que Jacó chegou, os rebanhos de Labão multiplicaram muito. Jacó era muito bom, ele fazia tudo com muito. A gente percebe assim que onde ele botava a mão, ele era abençoado mesmo. Ele era abençoado e ele abençoava muito Labão. E Labão não queria perder, porque realmente ele fez ali um grande avanço em tudo que Labão tinha. E Labão fez um acordo. Só que, novamente, o que Labão fez nesse acordo? Ele enganou Jacó, né? Então, assim, Jacó fica muito chateado, percebe ali o seu sogro realmente sempre enganando ele, mas Deus, a Bíblia diz que Deus abençoa Jacó e ele enriquece mais ainda. Depois que Labão descumpriu o acordo e enganou Jacó, aí Deus abençoa mais ainda e a Bíblia diz que ele enriquece muito, muito, superando ali até mesmo o sogro dele, o Labão. E aí, por isso, os filhos de Labão ficam com inveja e acusam ele de roubar. Né? Começa a surgir um boato ali na cidade de que Jacó estava roubando a família de Labão. E a Bíblia diz que o rosto de Labão começou a não ser mais favorável a Jacó. Né? Então, a situação ali começou a ficar estremecida, começou a ficar complicada para Jacó. E aí a Bíblia fala que Deus fala com Jacó. Então, a gente percebe lá no sonho de Jacó, quando Deus fala com ele, e tem essas intervenções de Deus fala, né? Então, Deus fala com Jacó novamente e fala para que ele retorne à terra do seu pai. Só que aí, Jacó, ao invés de sair para a porta da frente, a gente percebe de novo
o medo, quando a gente ouve a ordem de Deus, a gente faz, mas a gente faz assim, meio que não sabendo de onde vem essa ordem, não reconhecendo quem é o que está na nossa frente, né? Quem é o Deus que nos protege. E Jacó, ao invés de sair pela porta da frente, ele foge às escondidas. Ele pega, fala assim para todo mundo, ó, se preparem que nós vamos sair. E ele sai com todo mundo às escondidas, com as esposas, com os filhos, com os rebanhos. Quando Labão percebe, ele vai atrás de Jacó. E ele corre, Jacó está alguns dias na frente, e diz que Labão corre ali 7 dias para alcançar Jacó. Só que uma noite antes, Deus fala com Labão e fala, não faça nada com Jacó, né? E aí Labão encontra Jacó, eles têm ali uma conversa, né, meio dura, assim, meio de acertar vamos dizer assim, de sogro, né, de sogro com genro ali, uma conversa, um falando um pouco das mágoas em relação ao outro. Labão fala, como você foge, levando meus filhos como se fosse ladrão, como se fosse fugitivo, como você sai às escondidas. E aí Jacó também acusa ele de que também sempre enganou, e aí a gente vê um enganador conversando com o enganador, e eles acabam ali fazendo uma aliança, né? E ele deixa Jacó seguir o seu caminho. Então, desafio vencido número 1, né? Quando Jacó sai ali da terra de Labão para retornar à terra da sua parentela, do seu pai, né? Ele tem que enfrentar primeiro Labão. Só que Labão é o desafio mais tranquilo que ele vai ter nessa viagem, porque agora ele tem que enfrentar quem? E quando ele sai de Labão, já se passaram 20 anos desde que ele saiu fugido lá da casa de Isaac e Rebeca. Então, ele tem que enfrentar uma pessoinha que queria muito, muito matar ele, que é o próprio irmão, o Esaú. E isso atormenta ele. A Bíblia dá a entender pela narrativa que Jacó sempre se escondeu, né? Assim, Jacó sempre ficou ali com Labão, ele sabia que estava sendo enganado, mas aquela culpa de Jacó de também ter enganado todo mundo, a história dele de estar lá, a gente percebe pela narrativa que Jacó tinha e carregava essa culpa, né, ao longo dos anos. Ele poderia retornar, poderia ter se posicionado mais forte, mas ele tinha muito medo de retornar para a terra dos seus pais, enfrentar Esaú, enfrentar toda a culpa que ele havia fugido, né? Então agora ele tem que enfrentar Esaú. E ele no caminho, né, manda servos avisarem o irmão dele que ele está indo. E aí os servos voltam e falam assim, olha, Esaú está vindo te encontrar com mais 400 homens. Então ele fica muito agoniado, e a Bíblia diz que ele ficou com medo desse reencontro com o irmão, e ele ora, e ele cria uma estratégia, né? Ele divide o povo dele em 2 bandos, né? E ele enriqueceu muito, ele então envia muitos rebanhos de presentes a seu irmão, e ele vai fazendo tipo grupinhos de rebanhos. Então ele manda um servo com um grupinho de presente de rebanho de cabra. E a Bíblia vai narrar tudo que ele dá de presente, né? Aí depois ele manda outro servo com outro grupo de rebanho. Então, assim, como se ele quisesse ir amenizando o irmão dele com os presentes, né? E para tentar ver se acalmava o coração do irmão dele. Só que mesmo assim, montando toda essa estratégia, Jacó não fica em paz. Jacó não está em paz. Jacó está e continua por 20 anos. A gente percebe que massacrado por toda essa culpa e por toda essa situação que ele vivenciou na família dele com o irmão, né? Como que uma decisão familiar impacta aí a vida de tudo, né? Dos filhos, da família, da forma como ele lidava com Labão, a forma como ele relacionava com os filhos, a gente vai ver isso um pouquinho também. E aí tem uma das histórias que eu acho mais lindas na Bíblia, que a gente vai ler, que é Gênesis 32, 22 a 32. Eu gosto muito do sacrifício de Isaac e gosto muito dessa história de Jacó lutando com Deus. E eu queria saber se alguém poderia ler para a gente Gênesis 32, 22 a 32. Posso ler, se quiser. Então, lê, por favor. Naquela noite, Jacó levantou-se. 22, né? Isso. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque.
Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homem e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunto meu nome? E eu abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, é isso? É, Peniel. Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Beleza. Eu acho linda, é assim, é muito econômico. Vocês percebem, aliás, Priscila, obrigada. Vocês percebem aqui que é uma partezinha do capítulo, né? Não tem assim uma grande relevância dentro do capítulo, mas o conteúdo que está escrito aqui é maravilhoso, é lindo, né? Dá assim para falar horas a respeito disso, dá para conversar muito a respeito disso, porque é lindo. E assim, eu não sou especialista em hebraico, mas um dia eu vi uma professora falando, foi a pregação, uma das pregações mais lindas que eu vi. Ela é especialista em hebraico antigo, e a poesia desse texto é de uma sensibilidade incrível. E eu vou pontuar bem, assim, superficialmente para vocês, alguns aspectos dessa poesia hebraica que mostram aí toda uma narrativa psicológica de construção mesmo do Jacó, de deixando de ser um enganador e se tornando em outro ser, se tornando ali realmente uma outra pessoa que estaria pronta para realmente enfrentar Esaú e assumir ali a parte da promessa. Né? Então, assim, Jacó estava angustiado, a gente percebe que era noite, o texto pontua, eu acho lindo, e aí a poesia hebraica está nisso. Quando tem alguma menção, a gente aprendeu isso aqui no grupo de estudo, se tem alguma menção a alguma coisa dentro do texto hebraico, como eles são muito econômicos, é que aquela narrativa do era noite, já era o raiar, nasceu o sol, tem importância naquele texto. Então, a gente percebe aqui, o Jacó estava angustiado, era noite, né? À noite, a gente angustiado com os pensamentos. E aí ele começou a lutar com Deus até o romper do dia. Ele passou uma noite em luta. A gente pode dizer ali que Jacó lutava por perdão, por misericórdia, para ter paz, ele lutava. E quantas vezes a gente também não luta com Deus por isso? Para ter perdão, para ter misericórdia, para ter paz de espírito, e a gente passa noites em claro, literalmente lutando com Deus, né? E eu faço essa analogia aqui nesse texto. E aí o texto diz que rompe o dia, né? E que Jacó segura e fala: eu não te deixarei ir se não me abençoais. E aqui, assim, mostra um ardente desejo de perdão e de reconexão com o Salvador, né? O quanto ele queria realmente se livrar daquela condição. Ele já tinha sido abençoado, por que que ele queria ser abençoado novamente? Porque ele queria ter certeza da bênção de Deus, saber que Deus estava com ele, né? E Deus fala para ele assim: olha, eu vou mudar o seu nome, agora você não vai ser mais o enganador. Você deixa de ser o Jacó, você muda o seu nome. E o significado de mudança de nome, o Fábio até comentou sobre Abraão, que era Abrão, e depois virou Abraão, Sarai, que virou Sara. Deus usando do recurso de mudança de nome, porque naquela época fazia extremo sentido, e faz ainda hoje, eu vou explicar um pouquinho disso daqui a pouco, mas naquela época muito mais o significado do nome, como se ele tivesse deixando para trás toda aquela trajetória de culpa, de enganação, de que ele foi vítima de engano, que ele enganou, e ele estava sendo, por Deus, dando uma outra forma, uma transformação mesmo.
e ele coloca o nome de Israel, que chama governado por Deus. Então a gente percebe que ele deixa de ser o enganador e ele se torna Israel governado por Deus. E aí a Bíblia vai dizer aqui na minha versão, nasceu-lhe o sol, né? Assim como que se nascesse o sol para Jacó, como se nascesse a esperança, o sol da justiça, como se nascesse para ele uma nova oportunidade o outro dia. Aquela noite que estava angustiada, que era de preocupação, que era de luta, se torna em claro, se torna em sol, se torna em luz para ele, e ele é um novo nome. Então ele deixa de ser o enganador e passa a ser governado por Deus. Queria saber se Fábio e Rodolfo gostariam de comentar alguma coisa. Só queria... Rodolfo, vai? Não? Não. Queria chamar atenção para um detalhezinho, né? Como a Karine falou, a narrativa bíblica é muito econômica, muita coisa, mas onde tem detalhe, tem lições assim muito bonitas. Se a gente olhar no encontro depois que ele se encontra com Esaú, eles se abraçam, né? Toda aquela questão envolvida no verso 11, e aí ele insiste, olha, aceita os meus presentes, tal. No verso 11 do capítulo 33, tem uma descrição interessante, diz assim: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. E aqui, perdão, que Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. Não, desculpa, não é o verso 11, não. Deixa eu só ver aqui. Qual que é o verso? Perdi agora aqui. É quando ele... Aqui, desculpa, é no 10. Mas Jacó insistiu, não recuse, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Olha o que é interessante, porque vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. O que Jacó estava querendo dizer aqui para Esaú? Olha, eu estou tão agradecido de ter visto o seu rosto que é como se eu tivesse enxergado a Deus. O que ele quis dizer? Aí a gente vai lá para a noite da luta, da batalha com Deus. Quando ele chama aquele lugar Peniel, de novo, El, né? El é Deus aí. Peniel significa face de Deus. Ou seja, ele viu a face de Deus e, nesse contexto de ver a face de Deus, ele recebeu o perdão. Então, aqui, de novo, ele está agradecendo a Esaú pelo perdão. Como o perdão é o fio condutor de toda essa história, né? O perdão ali, quando a gente vê a face de Deus, quando a gente se relaciona bem com Deus, naturalmente, né, Deus implanta esse desejo de nos relacionarmos bem com o próximo, com os outros, né? Essa vontade de consertar as coisas, de arrumar situações mal resolvidas e de oferecer perdão, mesmo quando isso não é possível. Então, é muito bonito, né, essa descrição toda. E como a Karine falou, né, Israel agora o nome, né, traz nesse contexto esse sentimento de ter sido perdoado por Deus, né? E ele, quando ele sente isso para ele busca nas outras pessoas também. Então, a Bíblia vai reforçando muito esses detalhezinhos, né, do que está por trás nos contextos aí. Alguém tem uma pergunta, algum comentário? Karine, eu não lembro muito bem se você comentou alguma coisa. Ele sabia que ele estava lutando com Deus? Ou ele esperava que ele lutasse com Deus? Ele sabia. No original, fica muito claro entender que ele sabia que era Deus. O texto hebraico, no original, faz referências a outras... talvez o Papa até me ajudar, mas assim, o original vai dizer citações de que indicando que esse ser era um ser superior, era Yahvé, era realmente o Senhor, tá? Então, assim, o hebraico original vai deixar bem claro isso em correlação com outros textos de Isaías e de Daniel, por exemplo. Então, assim, então tem uma relação e fica muito claro ao ler isso. Quando a gente lê aqui, não fica tão claro, mas as relações, sim, apontam que ele sabia. E a forma quando ele pergunta se você vai me abençoar, né, e como ele se coloca em relação a esse homem que ele está lutando, também indica que ele sabia que era também Deus, tá? A forma como ele se coloca. Olha o verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face.
Então, estava muito claro para ele que era Deus, né? No começo, talvez ele não sabia, mas depois ele começou a perceber alguma coisa, né? Ele foi percebendo ali, né? E eu acredito assim que eu acho lindo também nessa história toda que ele luta com Deus, ele vai lutando, 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 e quando Deus machuca a coxa dele, né? Toca ali na coxa, Deus fala que ele ganhou a luta. Quando ele se machuca, e na verdade é aí que ele cede, é que ele ganhou a luta, né? Que fala que você lutou com Deus e prevaleceu. Ele só prevalece na fraqueza. Enquanto ele está tentando lutar com Deus, e quanto a gente faz isso no dia a dia, quando a gente luta com Deus de igual para igual, tentando manter a nossa postura, a nossa forma de ver a vida, a gente não ganha de Deus. Mas quando a gente se coloca realmente na nossa fraqueza, a gente admite a nossa fraqueza, aí Deus pode agir. Aí Deus pode atuar e tomar todos os lugares da nossa vida. E aí a gente ganha a luta. E quem ganha a luta, e a Bíblia fala aqui, foi Jacó. Só que Jacó só ganhou a luta quando ele se tornou fraco, quando ele se submeteu ali ao que Deus poderia fazer. Ele parou de lutar. Ele parou de lutar e ele aceitou a ação de Deus na vida dele, transformando ele do enganador em um governado por Deus, né? Acho linda essa narrativa. Muito bonito. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Karine. Até com o que você falou no começo, você tinha um problema insolúvel. Na verdade, o grande ponto aqui de Jacó não era o medo só de Esaú, mas era muito mais do que isso. Era como o erro dele, toda aquela falha de 20 anos atrás, agora colocou seres inocentes no problema. Então, era isso que estava aqui, angustiava o coração dele, né? Por uma falha dele, por uma pisada na bola, pessoas inocentes, as mulheres, os filhos, tinha servos, os rebanhos, uma série de seres inocentes iam pagar por um problema dele. Então, era uma angústia de alma, muito mais do que o medo do próprio Esaú. Era essa angústia de alma e essa necessidade de perdão que ele busca a Deus. É por isso que ele prevaleceu, porque o que ele pediu para Deus é o que Deus está absolutamente disposto a oferecer, que é o perdão. E o resto vem como consequência, né? Quando a gente tem a nossa vida organizada de acordo com os planos de Deus, né? Isso mesmo, Fábio. Obrigada. Eu sempre Pode falar. entendi que eu acho que aí ele ele provavelmente estava orando, porque ele estava angustiado. Então ele estava orando, e daí Deus vai lá perto dele e toca ele, mas ele não, no começo não acha que é Deus. Ele diz, Esaú quer me matar, é alguém me atacando. Então ele começa a lutar porque ele pensa que é um inimigo. E enquanto está na noite inteira, ele percebe isto, mas outra vez que está pedindo uma coisa, mas não está esperando que vai se cumprir. Ele estava pedindo para a ajuda de Deus, perdão, tudo, mas quando Deus foi aí mesmo, a reação não era a que ele esperava. Sim, é verdade. Pode também ser aplicado. É importante, assim, eu acho que o texto vai deixando claro que no final ele sabia plenamente quem era, né? Assim, e talvez realmente quando a gente, mesmo Deus se mostrando como Deus, às vezes a gente, nas nossas angústias e preocupações, não reconhece ele, né? E às vezes a gente fica lutando com o próprio Deus sem reconhecer a grandeza daquele Deus que está ali, né? Para ajudar, que veio para ajudar, né? Continuando a história. Cá, deixa eu só falar uma coisinha. Claro. Também é a minha passagem favorita, acho que essa de todos nós aqui, né? Impressionante. Toda vez que a sensação que eu tenho, Jacó, ele passou a vida inteira se desculpando por estar ocupando o lugar que ele estava ocupando, sabe? É a sensação que eu tenho. E me vem muito essa luta com Deus. Lembra da música Amor de Índio, de Beto Guedes? Que é o destino que se cumpriu, lembra? O destino que se cumpriu, né? Tamo resolvido, sabe? Ele se desculpou porque ele nasceu com o calcanhar do outro e
tá bom, tá tudo certo, eu tô aqui e eu acho que, não sei se é o destino, né? Não sei como é que é. Eu sei que a gente já conversou sobre isso, negócio do destino, né? Mas é o papel dele e ele foi lá e venceu, né? Realmente, na Bíblia não tem destino, né? Assim, sempre é o poder das escolhas, realmente. Mas vamos dizer assim, às vezes, quem causa o destino na gente é a gente mesmo, que eu acho que é o que a Bíblia está mostrando aqui, né? Ele foi desde criança como enganador. E era isso que eu ia até fazer um parênteses, vou aproveitar e fazer o parênteses agora, a importância do nome, né? Eu lembro uma aula da psicologia em que a gente fez uma dinâmica do nome. E a gente tinha que escrever o nome numa folha de papel, e eu nunca achei que o nome era importante, nunca tinha percebido essa questão de nomeação, de dar nome num filho como algo importante. A gente tinha que escrever o nome numa folha de papel, nome completo, e aí a professora conduzia toda uma dinâmica, e eu lembro que eu fiquei, o meu nome mais forte, o meu nome de maior significado é o Rios. Só que o Rios, meu pai está aqui para não me desenganar, meu Rios é inventado. A gente não tem uma linhagem do Rios. Meu avô inventou esse nome, nem tinha no nome do meu avô, que era falso. Ele criou o nome para o meu pai e meu pai passou o nome Rios. Eu casei e não tirei o Rios. E o Rios é muito forte para mim, entendeu? Mas eu não tinha essa dimensão do nome, de que às vezes o nominho conta toda uma história e você vai carregando por gerações a história desse nome. Então, muitas pessoas que são nomeadas, eu lembro que na minha aula de psicologia tinha umas pessoas, eu não lembro se eram uma ou duas, que eram nomeadas com filhos que morreram, pessoas que morreram na família numa idade jovem, e que eles vieram no sentido de substituir essas pessoas, e o peso que esse nome era. E tinha pessoas que choravam nessa aula, teve pessoas que saíram muito mal, teve pessoas que foram para terapia depois, porque o peso do nome é algo que a gente não dá importância, mas o quanto ele carrega significados, expectativas e histórias de antepassados, né? Assim, então, eu vejo que em Jacó a gente tem isso, ele já nasceu enganador ali na hora que deram o nome para ele, e ele foi preenchendo a trajetória dentro da família, junto com os problemas familiares, ele foi incorporando esse papel de enganador, né? Igual como a Silvana falou, ele vestiu e ficou com essa camisa da culpa até que ele conseguisse ser transformado em Israel, ali naquela luta com Deus, literalmente. Né? A gente tem ali, como diz o pastor Marcelo, a mudança, eu não sei nem o nome, é twist, plot, como é que chama? Ele fala sempre esse nome, a mudança. Plot twist. Isso aí. As reviravoltas. É o que você falou? Como é que é, Fábio, o nome? O pastor Marcelo fala que talvez seja o nome técnico, ele estudou as narrativas, plot twist, quando, sabe a jornada do herói, que aí tá tudo dando certo, de repente dá tudo errado. São as mudanças, né, as reviravoltas. E aí ele tem a reviravolta. E aí ele tem o encontro com Esaú. E aí ele espera Esaú, vai mandando os presentes, aí ele encontra Esaú, e quando ele encontra Esaú, ele se abaixa, ele se coloca numa posição de servo, né? Ele se abaixa, ele vai abaixando várias vezes. Aí você imagina ele, manco, abaixando naquela situação, e Esaú chega e corre ao encontro dele, e eu acho lindo, é um versículo, mas toda vez que eu leio, eu fico emocionada de imaginar toda a história, porque você já vem acompanhando a narrativa desse enganador, de tudo que ele passou, a noite que ele teve, o despertar que ele teve, e aí ele esperando ali, e vem Esaú, corre-lhe ao encontro e abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço. Eu imaginei que ele agarrou, assim, achou ali o pescoço e o beijou e choraram. Então, eu sempre me emociono com essa narrativa do reencontro deles. E Jacó humilhou-se na posição de servo, ele foi humilde, ele se colocou ali na frente do irmão dele. E aí aquele versículo que o Fábio comentou com vocês, né, que ele fala para o Esaú, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Ou seja, o quanto ele encontrou perdão na noite anterior e o quanto ele viu esse perdão também em Esaú. E como isso pôde reconstruir os laços dessa família. Por fim, Esaú, ele vai na frente, Esaú quer acompanhar ele,
Gente, está faltando... Ah, tá aqui. Peraí, Karma, aqui. Esaú quer acompanhar ele, mas Jacó fala, olha, eu tô com filho, rebanho, papagaio, manco, vai na frente que eu vou acompanhando depois. Eu vou no meu passo aqui da minha turma. Pode ir que eu te acompanho, depois eu chego lá. Né? E aí a gente vê o retorno à terra prometida. Papagaio, manco, valeu, hein? É mais ou menos assim que eu imagino, sabe? Olhando assim, todos os filhos. E aí a Bíblia vai entrar numa narrativa do retorno à Terra Prometida, né? De quando ele vai assumindo de novo a parte dele na promessa, né? Quando ele passa esses 20 anos lá em prol da culpa, em prol de todo, remoendo tudo isso que aconteceu, e agora, após a luta, após o encontro com Esaú, ele estava realmente pronto, aquela pessoa que ficou se escondendo, né, de si mesmo, ele estava pronto para assumir ali o que ele foi abençoado. E Deus continuamente falando para ele, eu estou contigo, vai meu filho, eu estou contigo. E Jacó não conseguia se libertar disso, mas na luta ali ele se liberta, ele consegue ter forças para enfrentar o Esaú e consegue retomar a parte dele finalmente na promessa de Abraão. E aí tem a narrativa de como isso vai acontecendo. Aí tem uma nova compra de terra, e eu gosto disso, da compra da terra, porque vai mostrando que vai se apossando, né? Assim, ele era, na terra de Labão, era a terra de Labão. E aqui Jacó já chega com a postura de é minha terra, né? Então ele compra a terra na cidade de Siquém. Aí tem uma narrativa muito triste que Diná, a filha de Jacó, sofre abuso sexual do príncipe daquela terra de Siquém. E os filhos de Jacó, a gente vê ali pela narrativa uma postura meio que negligente de Jacó, deixando meio laissez-faire os filhos decidirem, ele não se bota ali como patriarca dos filhos, como líder, ele deixa os filhos decidirem e eles fazem um acordo. E esse acordo que os filhos de Jacó propõem é que eles deixam ela casar com um príncipe que tinha desonrado, desde que ele fizesse a circuncisão e todas as pessoas do reino. E aí o rei e o príncipe concordam, e todo o reino também, e eles sabem que no terceiro dia é o dia da circuncisão, né, da recuperação, é o dia que tem mais dor, que a pessoa fica mais convalescente. Desculpa. E aí os filhos de Jacó vão lá e matam todos da cidade de Siquém. E aí Deus manda Jacó meio que sair de lá e ir para Betel. Betel é a região onde ele teve o sonho da escada, né? E ele vai para aquela região de Betel e Deus fala com ele novamente. E Deus retoma novamente, vai meu filho, vai que eu estou aqui contigo, vou te abençoar, vou te multiplicar. Ele tem que retomar. Você vê ali Jacó igual a Silvana disse, né? Ele preso e tendo umas recaídas, mas Deus sempre vindo em direção a ele e relembrando que ele é o filho, para ele assumir, ele é o governado por Deus, e Deus retoma nessa hora de novo a questão do nome dele. E é muito interessante que eu estava fazendo uma análise na Bíblia, que quando ele luta lá com Deus, a Bíblia não fala Israel, não chama ele de Israel. Só nessa segunda vez em que ele lá em Betel e Deus conversa com ele e Deus retoma, falando, eu mudei seu nome é Israel, tipo, lembrando, dando um choque de realidade no menino ali, falando, seu nome é Israel. Aí a Bíblia começa a chamar ele de Israel, ainda chama de Jacó em alguns momentos, mas a Bíblia também começa a pontuar o nome dele Israel, né? E a gente tem a narrativa que Raquel morre no parto de Benjamim e ele enterra ela no caminho. Eu falo que essa é a minha leitura, agora só a minha leitura, minha e da Sil, que a gente concorda aqui, que a Raquel era preferidinha, mas ficou enterrada no caminho. Mas Lia, ele enterra lá junto com Sara, lá junto com Rebeca, ele enterra toda lá. A Lia parece que depois de muito sofrer, eu gosto de acreditar aqui comigo que ela foi valorizada, né? Assim, a Raquel ele enterra pelo caminho, mas a Lia ele coloca lá junto com os patriarcas, né? Essa é a minha leitura.
E aí a gente tem que a Bíblia fala que ele encontra com Isaac, mas é um versículo, né? Fala, encontra com seu pai. E aí já Isaac morre. Isaac morre com 180 anos e Jacó e Esaú sepultam. E é interessante porque são irmãos que brigam, mas ali na hora do sepultamento, eles vão juntos enterrar o pai, né? Tem a questão da paz, eles fizeram a paz e vão juntos. E a gente percebe isso lá em Abraão também, que eu comecei a história daqui, né? A gente percebe que em Abraão, Ismael e Isaac vão enterrar Abraão. E aqui a gente tem Jacó e Esaú enterrando o patriarca. E novas famílias vão surgir, né? Então, a gente tem a finalização da jornada do Isaac e da Rebeca, e a gente vem daqui para frente os desdobramentos dessas famílias que estão cumprindo a promessa e como elas vão se apossando dessa promessa. E mesmo caindo, mesmo saindo ali do plano perfeito que Deus tinha, como Deus desce a escada e desce quantas vezes for necessário, e relembra que ele está com a gente, que ele vai corrigir, que ele propõe outro caminho e ele vai consertando, vai colocando linha nessa colcha de retalho e formando novamente uma narrativa rumo ao plano que ele tem nessa aliança, né? E é isso. Perguntas, dúvidas, sugestões, comentários? É muito lindo, Karine. Lindo, né? Nossa. Eu acho uma poesia, e é só história de vida, mas a forma como é construída, a gente vai se vendo, né? E essa história de você misturar família é muito sério. Você vê que Deus pedia naquela época, mas depois ninguém mais fez isso aí. É um tal de casar com um tipo de linhagem e outro, e paciência, né? Agora tem... Ah, meu pai. Eu estou estudando aqui Salomão, né? Que Salomão, ele teve bastante mulher, bastante. Agora eu não lembro de cabeça aqui, que eu li, eu acho que eu sei que estava 1000 no total. Mas tinha, acho que não sei quantas concubinas e não sei quantas mulheres mesmo. E 700 esposas e 300 concubinas. imagina o harém do rapaz. E diz que no final da vida dele, que ele começou com Deus. Mas a Bíblia mostra justamente isso, que foram nos casamentos que ele foi se perdendo, porque ele teve que construir o altar para o templo para uma, o templo para outra, e que de repente eles estavam até sacrificando crianças, já na terra de Deus, vamos dizer assim, né? Do povo escolhido, já estavam sacrificando seres humanos. Alguém mais? Uma reflexão, Karine, fiquei pensando, né? Toda vez que a gente lê essa história, a gente sabe que a poligamia nunca foi o plano de Deus, né? E quando aconteceu o problema, quando deu o ruim lá com Jacó, ele preferia a Raquel, mas Labão ofereceu Lia. Se ele tivesse ficado só com Lia, quanto problema teria sido evitado? E talvez fosse o plano de Deus, porque, na verdade, Jesus vem da linhagem de Judá, né? Que é um filho de Lia. Então, eu sempre me pergunto, né? Às vezes a gente espera coisas, a gente tem expectativas tal, mas talvez Deus mostre um outro caminho. Mesmo com Labão tendo feito coisas erradas, né? Tendo feito alguma, né? Tendo enganado e com outros objetivos, mas talvez Deus use isso para cumprir o seu plano de uma forma menos traumática, menos problemática, mais tranquila. E às vezes a gente, quando tenta, né? Não, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. É lindo, romanticamente assim, maravilhoso, né? Aquele amor romântico tal. Mas será que era o plano de Deus? A gente não sabe. Eu tenho muito comigo isso, talvez. E Lia, até por todo esse sofrimento calada, a gente vê muito nos nomes dos filhos, né? Nossa, que amargura de espírito ela vivia ali. E talvez não fossem os planos de Deus. E todo o problema familiar, que depois a gente vai ver, né, com as histórias entre os filhos de Lia, os filhos de Raquel, aquele rolo todo, quanto o problema talvez tivesse sido economizado ou evitado se ele tivesse aceitado uma circunstância da vida que talvez fosse a providência de Deus. Eu tenho muito isso comigo. O Fábio, eu estava me lembrando também da história de José, né? O filho de Raquel e Isaac. É Isaac, né? Israel. E a história de Davi
também a mesma coisa. Os irmãos não gostavam deles, né? Aquela coisa do filho predileto. É engraçado essas histórias se repetirem, né? Do Davi fala, né, que até o profeta Samuel achou que Deus tinha escolhido os irmãos dele, né, que eram mais vistosos. E aí Deus dá um cutucão assim, né, em Samuel e fala assim, olha, você está vendo o exterior, mas eu vejo o coração. Deus sempre mostrando que ele vê diferente da forma como a gente vê, né, que ele não vê como todo mundo vê, ele vê o coração. Isso é muito bonito. Algo mais? Credo, vocês estão tão quietos hoje. Eu acho que um outro ponto aqui, Karine, assim, protagoniza demais as esposas, né? Sara, tem até outra coisa interessante lá, o casamento de Isaac, acho que é o capítulo mais longo de Gênesis, enfim. E como as mulheres protagonizam aqui nas histórias, né? Assim, elas estão muito envolvidas nas histórias. E às vezes até levando, olha o problema que estava acontecendo entre as esposas, a infertilidade. Como Deus se preocupou em manter esses registros, assim, para mostrar claramente que mesmo que fosse uma cultura da época, né, mais machista, onde a mulher não tinha essa representatividade toda, mas aos olhos de Deus isso nunca foi assim. Esse era um problema da degeneração do ser humano. Nunca foi o plano de Deus, né? A gente viu lá na criação de Eva, cuidado de Deus de mostrar que homem e mulher têm o mesmo papel, né? Estão na mesma posição. E aqui, como Deus se preocupando com as emoções, com aquilo que estava acontecendo ali dentro, né, das relações ali entre as mulheres, tal. Isso mostra para mim claramente que a Bíblia realmente valoriza de uma forma extrema, né, esse papel igualitário. E a gente tem muita crítica hoje, não, a Bíblia é machista, não é nada disso, né? A narrativa está num contexto cultural, e esse contexto cultural de um ser humano pecador tem todos os vieses aí, mas Deus sempre resgatando, né? Sempre mostrando nas narrativas que ele se preocupa, que ele abençoou, abriu a madre de Raquel, né? Ele sempre cuidando das emoções ali, abençoa a Lia com os filhos, né? Por ser a preterida. Então Deus sempre vai mostrando esses contrapontos. Eu sempre vejo esse cuidado aqui nas narrativas aí de Gênesis, dessa equiparação, né, entre os gêneros aí. E Deus falando com a mulher, né? Assim, quanto que ele fala com a mulher. E eu acho que o mais interessante disso foi falar com a serva de Sara, que era uma escrava. Exatamente. Ali uma escrava, né? Assim, né? E ele vai lá pessoalmente falar com ela e fala que vai fazer uma grande nação, acolhe, né? Eu acho bonita essa história. Ele repete para ela a mesma bênção de Abraão, que seria mãe de uma grande nação. E que teria 12 príncipes. 12 príncipes, exato. E ela foi envolvida, nem foi ela que pediu isso, meteram ela no rolo, na história, né? E como Deus se preocupa, né, individualmente com cada um. E ela ainda fez maldade, depois ela começou a, né, espinhar lá a Sara. Começou lá e Deus me disse, não, sempre... Fábio, Rodolfo, vocês oram para a gente terminar? Fábio ou Rodolfo? Rodolfo. Rodolfo, vai lá. Quietinho hoje. Tá bom, oremos, vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de ouvirmos, de discutirmos sobre a sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a aprendermos com essas lições que estão na Bíblia. Ajude-nos a compreender nos nossos dias, nas nossas ações, quando estamos de acordo com a sua vontade e quando estamos tentando tomar por nós mesmos conta da nossa vida. Cuide de cada um aqui presente nesse estudo, também de nossos familiares, e ajude-nos, Senhor, a estarmos sempre dispostos a ouvir mais sobre a sua palavra, a aprender mais acerca de ti, e guarde a todos até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, mais uma vez, viu? Fantástico. Obrigada, gente. Foi muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui. Deus abençoe e bom restinho de semana para vocês.
A todos nós, amém. Muito obrigada. Igualmente, tá? Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite, Bom resto boa de semana. semana. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite.